Você já se perguntou quanto ganha um analista de dados no Brasil? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar os salários de um analista júnior até o especialista e como que você pode alcançar o topo nessa carreira que é tão promissora. Mas antes de mais nada, meu nome é Tom Silva, eu sou especialista em Business Intelligence e análise de dados, e meu objetivo aqui com esse canal é ajudar você a crescer na sua carreira ou a migrar para a área de dados do jeito certo. Mas antes da gente começar aqui, eu te mostrar os salários de cada nível, eu quero falar um pouquinho com você sobre a área de dados, né, e como que ela está crescendo, não só no Brasil, mas no mundo. Eu trouxe aqui um material para a gente dar uma olhada. Vamos aqui para minha tela. Eu entrei aqui no Google Trends, que é uma ferramenta do Google, que você consegue buscar um termo aqui, né, e ver como que esse termo está sendo pesquisado, né, qual o interesse dele ao longo do tempo. Então, dentro dos últimos 5 anos, o termo de analista de dados ele teve este resultado aqui, ó, impressionante, né? A gente pode ver aqui, ó, que desde o começo ali lá em 2020, aqui nos últimos 5 anos, né? Desde 2020, a busca por esse termo só cresce, ó. Então a gente tem uma curva exponencialmente aqui em crescimento. Por que isso aqui acontece? Porque analisar dados desde sempre, né, foi algo importante para as empresas, mas depois que a gente começou a trabalhar mais no digital, a gente começou a ter mais essa necessidade das empresas de fazer o controle das suas operações, não baseadas em achismos, né, mas sim por controlar essas informações a partir dos dados, essa profissão aqui ela começou a se tornar muito estratégica para os negócios. Então, o analista de dados, ele não é mais um profissional que desenvolve planilhas ou que desenvolve relatórios. Ele é um profissional que está junto da diretoria, que está junto dos tomadores de decisão, porque ele é uma peça fundamental para poder entender todo esse emaranhado de dados brutos que a gente produz e que as empresas produzem, né, todos os dias. Tá? Se a gente olhar aqui, por exemplo, e fazer uma busca também por Power BI, que é uma ferramenta de Business Intelligence, né? Que é uma ferramenta utilizada para analisar dados. Power BI. A gente procurar aqui, ó, nos últimos 5 anos, a gente vai ver também que a gente está tendo uma curva exponencialmente grande aqui. Ela está crescendo, né? A gente traçar uma tendência, a gente vai ver que essa daqui é uma tendência de alta, tá? Assim como o termo analista de dados. Então, é um mercado em crescimento, é um mercado, é uma profissão, né, que é de interesse de qualquer empresa. A gente precisa que as empresas, no caso, né, precisam ter analistas de dados dentro do seu ambiente, ali, do seu ecossistema, para fazer com que essa massa de dados bruta se transforme em inteligência de fato, para que a tomada de decisão, né, e a solução de problemas complexos aconteça. E sobre a carreira de analista de dados? Como eu te mostrei aqui, te falei agora há pouco, as empresas precisam muito desses profissionais. Isso faz com que esse profissional seja extremamente disputado no mercado. E o mais legal é que para você começar nessa área, a barreira de entrada ela é muito baixa, tá? Ela existe, mas ela é muito baixa. Por quê? Porque você não precisa, para ser um analista de dados júnior, um analista para quem está começando ali de fato na área, você não precisa ter amplos conhecimentos em TI, você não precisa ter amplos conhecimentos em nenhuma ferramenta específica, né? Basta você conhecer um pouco de negócios, você entender, compreender os processos da empresa que você vai atuar, no projeto que você vai atuar, e aos poucos ir galgando, né? Aos poucos ir conhecendo as técnicas e as ferramentas e aplicando no seu dia a dia para você poder se transformar em um analista especialista, um analista sênior. Sem contar que essa é uma carreira que traz uma oportunidade de bons ganhos financeiros, que é o que eu vou te mostrar aqui agora na tela, a partir de uma pesquisa feita pela Robert Half, que é uma empresa, uma consultoria grande aí, né, que faz uma pesquisa anualmente sobre cargos e salários no mundo. E eu vou deixar esse link para você aqui disponível nos comentários. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A Robert Half, ela traz esse guia salarial, esse aqui é o guia para 2025. E se a gente descer aqui um pouco, ó, e a gente vir aqui, por exemplo, em salários e tendências por área, né? E clicar aqui em tecnologia, deixa eu clicar aqui. A gente vai descer aqui um pouquinho ó, e a gente pesquisa os salários por cargo. Então você clica aqui nos salários por cargo e a gente vai digitar aqui, por exemplo, ó, analista de dados, ó, analista, analista
de BI, que é analista de Business Intelligence, né? O cargo aqui, ele não encontra como analista de dados, é analista de BI, que é a mesma coisa, tá bom? Analista de BI Júnior. E buscar o salário. Ele vai mostrar aqui, ó, que os ganhos iniciais partem de R$ 5.600, é um bom salário para o Brasil. Então, é R$ 5.600 até R$ 9.000 ali para um analista júnior. E o que interfere nessa faixa aqui, né? Aqui ele fala o seguinte, ó. Para essa primeira faixa aqui de 5.600, uma pessoa nova na função, com pouca ou nenhuma experiência, necessita de mais instrução ou supervisão para realizar as tarefas diárias. No que eu entendo no dia a dia, para você começar como analista júnior, basta você, pelo menos, ter um conhecimento mínimo de uma ferramenta de visualização de dados, de uma ferramenta de BI, que eu recomendo o Power BI. Né? Power BI porque ele é uma ferramenta que está sendo amplamente utilizada no mercado, tem uma curva de aprendizado muito pequena e para as empresas traz um custo-benefício muito bom. Inclusive, eu vou deixar aqui para você, no link da descrição, um mini curso de Power BI 100% gratuito que eu preparei para você sair do zero e construir relatórios como esse dashboard que está aqui atrás e que eu vou deixar aqui na tela para você. Tá? Então, clica lá e se inscreve. Agora, partindo para a segunda faixa, aqui na segunda média que ele coloca, que é o seguinte, que é os R$ 7.000, ele fala que precisa ter experiência para desempenhar responsabilidades principais de forma consistente, sem supervisão direta, pessoa familiarizada com processos e assuntos relacionados ao cargo. É muito importante que você tenha domínio sobre os processos de negócio da empresa, porque lembra, um analista de dados, um analista de business intelligence, que nada mais é do que inteligência de negócios, você precisa entender de negócios, não só de ferramenta, não só a parte técnica, né? Você precisa aplicar essa parte técnica em algum conceito de negócio. Você precisa resolver problemas da empresa. Então, nesse ponto aqui, já é necessário que você, como analista de BI, precisa entender um pouco ter familiaridade, né, com os processos da empresa e como que você pode agregar valor com os dados, certo? Então, muito importante. E ainda dentro do profissional júnior, né, indo aqui para a categoria final aqui que ele classifica, né, que são os R$ 9.000, que já é um salário excelente, né? A gente tem valor da pessoa para a organização, vai além da execução das tarefas normais. Possui qualificações diferenciadas, além de especializações e certificações. Pessoa pronta para avançar. Ou seja, além de você conhecer uma boa ferramenta de BI, como eu estou te falando aqui, que é o Power BI, é legal você ter uma certificação. Existe a certificação da Microsoft para o Power BI, tá? Que ela está disponível aqui para o Brasil. Você consegue fazer a prova em português agora. É bem bacana para você poder fazer, mas assim, para você poder fazer ela, você precisa dominar de fato a ferramenta no nível avançado, né? E ter outras habilidades que nós chamamos de soft skills, né? Que são habilidades não técnicas, mas que você precisa ter para poder avançar aqui para o segundo nível, que é o profissional pleno, certo? Vamos dar uma olhadinha agora na faixa salarial para o analista pleno, né? Vamos voltar aqui. Não vou colocar mais o júnior, vou jogar aqui agora, ó, na lista de BI, pleno. Vamos buscar. O pleno, ele já traz uma faixa salarial aqui de 7.600 até 12.800 reais. É um excelente salário aqui. Na média, o que eu vejo no mercado brasileiro, esse range aqui está bastante espaçado, né? O que eu vejo para o profissional pleno, como analista de dados pleno, você encontrar salários ali em torno de R$ 8.000 a R$ 9.000, tá? Vai aqui dos 7.600 até uns 8, 9, dependendo da empresa, até 10, 12. Mas aí vai depender muito, é um pouco mais difícil você conseguir um salário de 12 mil sendo um profissional pleno, tá bom? Aqui no Brasil, mas é possível. E a gente dá uma olhadinha aqui, ó. O que você precisa para estar dentro da faixa dos 7.600? A mesma coisa. Aqui, como ele repete as categorias, tá? Pessoa nova na função, com pouco ou nenhuma experiência, etc. Mas para um profissional pleno, já é importante você conhecer, além de uma ferramenta de business intelligence, né, de visualização de dados, você começar a dominar o que nós chamamos de linguagem SQL. SQL, que é a linguagem de manipulação de dados dentro de bancos de dados. É o caminho natural quando você aprende o Power BI, por exemplo, ou qualquer outra ferramenta de BI, né? Quando você aprende essas ferramentas, é natural que você vá caminhando para o SQL, porque você vai precisar trabalhar com essas duas ferramentas em conjunto. Então aqui já é importante, tá? Você ter esses conhecimentos básicos. Você não precisa ser o especialista em SQL, tá certo? A gente vai para o segundo nível aqui, que é dos. E aí eu classifico essas duas categorias aqui, dos 10 mil
até esses R$ 12.800 aqui que essa consultoria coloca, como sendo profissional pleno, só que já com o pezinho no sênior, tá? Porque aqui, como eu te falei, você precisa de fato já ter Power BI ou uma ferramenta de BI, o SQL já no nível um pouco mais avançado, né? E ter plenos conhecimentos de negócio. Saber realmente pensar analiticamente, ter aquele pensamento crítico de solução de problemas e não ser apenas um fazedor de relatórios. É muito importante isso. Não basta você criar uma solução, criar um relatório e entregar isso daí como sendo o fim, né? O relatório, o dashboard, o produto de dados, ele tem que ser o meio para a solução de um problema. Então é muito importante você entender, por exemplo, de KPIs, indicadores, métricas, OKRs e, claro, entender do negócio que você está atendendo, tá? Então, essa daqui é a faixa salarial para o profissional pleno. Vamos dar uma olhada agora no sênior. E aqui, independente do nível, tá? O que eu vejo no mercado é o seguinte: para você ser considerado um analista de dados sênior, você precisa ser um profissional completo nesse caso, né? Então você precisa, além de dominar as ferramentas de visualização, o SQL tem que estar na ponta da língua, na ponta do dedo, né? Você tem que saber manipular bem dados em banco de dados, entender dos conceitos de BI, dos fundamentos, como modelagem de dados dimensional, ETL, métricas, indicadores, saber construir visões que agregam valor ali para o negócio e que gerem insights, né, rápidos, que transformem aquela massa de dados bruta em informações acionáveis para o negócio tomar decisão. Então aqui já é o profissional completo. E aqui eu coloco um pouquinho, vou um pouquinho além, né? Além do SQL, é importante você saber manipular os dados com alguma outra linguagem, como o Python, por exemplo, que vai entregar um pouco mais, um poder de análise maior para o seu trabalho, né? Você vai conseguir colocar algoritmos de machine learning de aprendizado de máquina, né? E dar uma introdução ao que nós chamamos de inteligência artificial, né? Que você está vendo aí provavelmente muito em alta no mercado também. Então, essas são as faixas salariais aqui importantes para você conhecer, entender um pouquinho, né, para você ver como é promissor o cargo de analista de dados aqui no Brasil. E por último, existe um nível acima aqui do analista sênior, que é o especialista, né? Aqui eu encaro como sendo consultor realmente. O cara que vai lá nas empresas, pode ser um autônomo, pode ser um empreendedor, e ele vai resolver problemas realmente complexos, tá? Para esse cara aqui, a Robert Half traz uma faixa salarial. Deixa eu mostrar para você. Aqui, eles trazem um cargo, né, de especialista de BI e eles colocam nessa faixa dos 13.000 a 21.900, tá? Eu, particularmente, acho que de 21.000 para cima, que no mínimo, um profissional desse calibre aqui vai conseguir. Porque aqui já é um nível de consultor, né? Então você vê aqui que ele traz essa faixa de 13 a 21, mas você consegue fechar projetos de 200.000, 300.000, vai depender muito do projeto que você pegar, a empresa e o problema que você está resolvendo. Esse foi o conteúdo que eu queria te passar. Se eu conseguir te ajudar com alguma coisa, se você curtiu esse conteúdo, clica no botão de gostei aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque a gente está postando sempre conteúdos aqui sobre BI, análise de dados, semanalmente aqui no canal, certo? Então curte e eu vou te deixar com outro vídeo nosso aqui, ó, que pode te ajudar na sua jornada de aprendizado. Vai lá e assiste.